Abre comigo a tua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vou trazer uma palavra breve, rápida para você, mas uma palavra objetiva e necessária. E eu já começo a palavra te pedindo perdão, se de alguma maneira essa palavra for dura para você. Mas não é a minha intenção, é uma palavra que Deus me deu para algo na minha vida. Deus falou muito comigo na minha vida durante um tempo, e foi essa palavra que mexeu com a minha estrutura. E eu gostaria de trazê-la para você, para da mesma forma que foi muito, muito bom para mim, foi bênção na minha vida, esse chacoalhão também ser bênção para você. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai Santo, nós te damos graça. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Nós te damos graça, Senhor, porque nós temos liberdade de falar da tua palavra nesse país. Obrigado por isso, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, ministra no coração de cada um aqui, que toda resistência caia por terra agora em nome de Jesus, que todo espírito maligno bata em retirada desse lugar agora em nome de Jesus, porque só o Senhor Jesus tem liberdade, domínio sobre nós. Ministra aos nossos corações a tua verdade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa. Mas você vai falar com autoridade, você vai falar assim: você precisa de atitude para mudar. O título dessa palavra é atitude para mudar. Nunca é tarde para mudar. Quantos aqui já fizeram promessas de início de ano? Esse ano eu emagreço. Quantos já fizeram? Quantos já fizeram promessa de começar na academia? Amém. Tem um YouTube falando aí, ó. Tem um YouTube. Eu mesmo, faz uns 8 anos que eu estou nessa promessa. 8, né? Tem mais. Tem uns 8 que eu estou nessa promessa. Eu sou o melhor cliente da LA Fitness. Sou o melhor cliente, porque eu pago já uns 8 anos e nunca fui. Pensa. Sempre na segunda-feira eu começo. Quantos já fizeram assim? Não, segunda-feira eu começo. Vou juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro, vou guardar dinheiro. Aí a esposa olha e fala assim: amor, a gente podia lanchar hoje, né? Aí tu fala: rapaz, a vida só se vive uma vez. Vamos. Quantos já fizeram essas coisas assim? Vou fazer uma viagem, vou tirar férias. Faz 3 anos que nunca nem parou uma folga no trabalho. Fala sério, estou pregando no lugar certo? Todos nós fazemos promessas e não cumprimos elas. Nós nos auto-sabotamos, somos auto-sabotadores. Diz um pastor, não me lembro o nome agora, mas ele tem uma fala que ele fala assim: nós somos os diabos de nós mesmos. É uma fala dura, forte, polêmica, mas é uma grande verdade. Nós somos os inimigos de nós mesmos. Nós somos os auto-sabotadores. Nós falamos que vamos começar algo, falamos que vamos mudar alguma coisa, nós sabemos que temos um problema, nós sabemos que temos algo a mudar, mas nós preferimos começar na segunda-feira. Segunda-feira, o dia que essa segunda-feira começar, vai faltar hora para fazer tudo que você deixou para segunda-feira. Imagina só, o dia que chegar essa segunda-feira, você vai começar na academia, vai começar a guardar dinheiro, você vai fazer uma viagem, vai começar num trabalho novo, você vai começar a orar mais, você vai começar a fazer um devocional. Tudo na mesma segunda-feira. Olha para o teu irmão, com muita autoridade, mas com muito amor. Você vai falar para ele assim: não começa na segunda, começa hoje. O que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã é que nós prometemos muitas coisas. Nós prometemos muito. Para de viver de vãs promessas, de promessas vazias. Para com isso. Mas fica tranquilo, porque a força para mudar vem do Senhor.
Romanos 12:2, e não vivamos conforme esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vivais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está falando à igreja em Roma, ele está dizendo assim, não tenta transformar o mundo, não é isso. Ele não fala sobre transformação do mundo, ele fala assim, transformai vós. Ele fala, não se conforme com a cultura do mundo, mas transformai quem? Diga eu. E foi fraco, foi só alguns. Fala, diga eu. Ele está falando, transforma você. Quer fazer um negócio diferente, um negócio legal, quer ser o revolucionário? Começa mudando você. Hoje está na moda coach. Se você for numa programação de um coach, ele vai falar para você a mesma coisa. Ele vai falar assim, você quer enriquecer? Começa a acordar às 5 da manhã, toma um banho gelado, às 5h03, às 5h05 você sai para caminhar, às 5 e sei lá o que, porque tem uns números quebrados, às 5h17, mas ele vai falar assim, começa hoje. Porque todo mundo que deseja mudar tem que ter atitude para isso. Pessoas sem atitude vivem presas no mesmo lugar. Pessoas sem atitude são como, perdão da palavra, mas como o burrinho amarrado no toco. O burrinho amarrado no toco, ele começa a caminhar para frente, mas ele está sempre dando volta, e ele nunca sai do lugar. Assim somos nós quando não temos atitude para mudar. Paulo, quando fala nesse texto aqui, Romanos 12:2, ele usa uma palavra chamada simorfo conforme, em português, simorfos em grego, metamorfos, transforme em português. Ele usa duas palavras, simorfos, conforme, metamorfo, transforme. Quando ele fala a palavra simorfos, o significado da palavra conforme é tomar a forma de algo. É como se você fosse fazer um bolo, você pega aquela forma bonita de flor, de coração, o que você quiser, e aí você pega aquela massa que você preparou com tanto carinho, joga ali dentro e ela toma aquela forma, ela se conforma daquele jeito. E Paulo está falando assim, não seja como uma massa de bolo, colocada na forma do mundo, que toma a forma do mundo, Paulo está dizendo assim, seja um metamorfo, transforme você mesmo, seja completamente diferente, seja o oposto disso. É isso que Paulo está dizendo, é mudar a própria forma. Alguém um dia disse que a vida ela não tem controle remoto. Você tem que levantar do sofá se você quiser trocar de canal. A vida ela não tem controle remoto, você não consegue ficar sentado. Eu não gosto muito do hino nacional brasileiro, porque ele diz, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. É um hino preguiçoso, não é verdade? É um hino preguiçoso. Eu quero ficar deitado eternamente num berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. O mundo, a vida, ela não foi feita para pessoas sem atitude. As pessoas que decidem deitar no sofá e esperar o canal trocar sozinho, ela vê a vida passar, ela vê o que os outros querem, Na nossa casa, muitos anos atrás, eu e o meu irmão conseguimos estragar todos os botões da televisão. A TV, aquelas antigas assim, que é um cubo, né? Tinha uns botãozinhos lá e a gente pegava aquele negócio e começava a afundar e acabou todos os botões. Acabou. E aí, para melhorar também, acabamos com o controle. Não tinha controle, não tinha botão. A única forma de passar os canais e aumentar o volume era pegar uma caneta, ir lá no buraquinho da televisão, com muito talento. Eu acho que é por isso que a gente ficou tudo talentoso lá em casa. Com muito talento, encontrar o lugar certinho para aumentar ou trocar de canal. E aí, com muita preguiça, a gente sentava no sofá, falava assim, não quero ver isso não. Aí um falava para o outro, meu irmão, vai lá e troca. Não, vamos ver isso aí mesmo. Tá bom esse desenho, tá bom esse programa, tá bom esse negócio. E às vezes nós estamos assim, sentados, assistindo o que a vida coloca para nós, vivendo o que o mundo prepara para nós, nos conformando, tomando a forma do mundo, porque nós temos preguiça de levantar e trocar o canal. Olha para o teu irmão e fala assim, você precisa trocar o canal?
E eu vou falar uma frase redundante para você. É uma redundância, mas a mudança só começa quando você começa. É uma redundância, mas é uma verdade. A mudança só começa quando você começa. Já mudou de casa? Quem já mudou de casa aqui? Eu já mudei de casa algumas vezes aqui. Quem já mudou sabe. Mudança é terrível, mas só tem um jeito de começar. Às vezes fica até meio difícil de acabar, né? Faz anos que você fica se mudando, né? Anos tem umas caixas guardadas, porque a preguiça vai nos tomando conta, né? E a gente fala assim, não, deixa lá, segunda-feira eu mexo naquele negócio. Não, segunda-feira, pelo amor de Deus, segunda-feira. Quando a gente mudou para a casa que nós moramos, eu falei com a Sirlene, eu falei, não aceito esse negócio não aceito. Quando a gente chegou na casa, no mesmo dia a gente já lavou, Karine foi lá ajudar, André foi lá, lavamos o carpete, no outro dia já estava tudo lá dentro, tudo pendurado, roupa pendurada, TV pendurada, estava tudo no lugar que devia estar. Eu falei, eu não aceito esse negócio, porque a gente entra numa da preguiça para mudar, e a gente vai levando as coisas, empurrando com a barriga, e assim a gente faz assim com a nossa vida também. Provérbios 21, versículo 25 diz que o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso é aquele que sonha, um dia eu vou ter um carro novo, um dia eu vou ter uma casa nova, um dia eu vou viajar, um dia eu vou a Paris. E ele morre com o mesmo desejo. Passam 30, 40 anos e ele vê a vida e fala assim, caramba, mas eu nunca fui. Nunca foi porque nunca se dispôs a ir. Nunca conquistou porque nunca se dispôs a conquistar. Diz que o corajoso acorda cedo. Diz que o corajoso acorda cedo e não se preocupa muito com a hora de parar. Mas o preguiçoso, ele acorda depois que os galos cantam. E ele é o primeiro a querer parar. Quem você é nessa manhã? Pergunta para o teu irmão, fala assim, quem você é nessa manhã? Vou deixar uma frase de impacto para você. Quem não tem atitude para mudar, quem não tem atitude para mudar, tem a atitude de se lamentar. Amém? Aqui na frente, aqui, ó. Amém? Aqui na frente, aqui, ó, a pregação está aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Ajuda o irmão, senão a gente vai para medir 40 hoje. Aleluia. Quem não tem atitude para mudar, tem atitude de se lamentar. Lá na frente, quando envelhece, chega na última idade, olha para trás e fala, eu poderia ter feito. Como teria sido bom. Que legal seria se eu tivesse ido para aquele lugar. Poxa vida, se eu tivesse me dedicado mais à igreja. Aquelas pessoas que não têm atitude de trazer o evangelho para dentro de casa, para os filhos, quando envelhecem, olha para trás e fala assim, se eu tivesse obrigado o meu filho a ir para a igreja. Se eu tivesse obrigado ele a orar, e falado assim, você tem que orar, porque vai mudar a tua vida. E aí quando envelhece, olha para trás e fala, meu Deus, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha família, eu perdi os meus filhos. Poderia ter sido diferente. Quem não tem atitude para mudar, tem atitude de se lamentar. Fala assim, Deus me livre. E isso é pecado, porque em Tiago 4, versículo 17 vai dizer que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Se você sabe, você já sabe. Você é adulto, homens e mulheres, homens ao máximo, mulheres únicas. Amém? Homens e mulheres maduros, vividos. Alguém aqui tem, tirando a minha amiga ali, menos de 20 anos aqui? 44 que a Karine está fazendo hoje. Ninguém. Ouso dizer, alguém aqui tem menos de 30? Ninguém. Estou falando com homens e mulheres, adultos, maduros. Você sabe o que tem que fazer. Quando você acorda pela manhã, você sabe o que tem que fazer. Quando você olha para sua casa, você sabe o que tem que fazer. E quando você decide empurrar com a barriga e não faz, você está em pecado. Me perdoa te falar. Eu tive um problema na minha casa. Morava em New Jersey. Lá a gente tem aquecedor, né? New Jersey, minha amiga Vanessa morou muito tempo em Jersey, né? Pri também, já morou, Pamela também. Tem um pessoal aqui que já morou em Jersey.
Lá é frio, então a gente tem que usar aquecedor. E eu tive um problema, porque quando eu mudei para casa, tinha um esgoto vazando no basement, no porão da casa. Tinha um esgoto vazando. E aquilo começou a dar um cheiro ruim na casa. E eu falei com o dono, muitas casas, não se importou com aquilo. Nunca foi lá consertar. E eu entrei naquela de que a casa não é minha, então eu também não conserto. Só que o detalhe era que quem morava lá era eu, não o dono. E o tempo passou, anos passaram. E eu vou falar um negócio para você, a gente acostuma com o que é ruim também. Leva até um tempo, mas a gente acostuma. O cheiro já não fica ruim, você nem percebe mais. Mas todo mundo que chega na tua casa consegue perceber. E a gente ficou lá, morando lá. O cheiro não incomodava. Um belo dia, uma bela noite, na verdade, nós fomos dormir. O aquecedor da casa soprava embaixo da cama. E o aquecedor da casa era no basement, a máquina. E um belo dia, quando ligou, primeiro dia do inverno, que ligou o aquecedor, aquele vento quente, com um cheiro horrível, subiu embaixo da cama. E eu já olhei para a Sirlene e falei assim: você peidou? Essa foi só para você soltar um sorriso. Não falei. Falei, pelo amor de Deus, estourou a fossa na rua, alguma coisa aconteceu, tem um bicho morto em cima do forro. Cara, ficamos em desespero e começamos, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E já era quase meia-noite. Quase meia-noite. E aí eu falei, eu vou lá no basement, alguma coisa aconteceu. Eu já nem lembrava mais daquele negócio. Falei, eu vou lá no basement, eu vou ver o que aconteceu. E quando eu desci, a luz do basement só acendia lá no final. Eu tinha que entrar no basement e ir andando até o final e achar o interruptor. E aí eu entrei e desci. Quando eu pisei, eu escutei aquele. Eu falei, rapaz, tá molhado. E eu fui. E o detalhe é que eu pesava quase 150 quilos com o joelho operado. E aí eu fui andando, tateando as coisas. De repente, eu escorreguei e caí de costa naquele negócio lindo. E aí fiz anjinho. Com aquele fedor, devia ser demoninho. E aí, aquilo me deu um ódio, mas um ódio profundo. Eu fui, acendi a luz, gritei a Sirlene, falei, a gente vai lavar isso aqui hoje. Nós vamos lavar. E meia-noite, já de meia-noite, começamos a lavar o basement, empurra bosta daqui, empurra de lá. Perdão a palavra, mas era isso que era. Empurra daqui, raspa dali, varre daqui, lava daqui, joga sabão, joga cloro. Nossa, ficou novo, Karine, você acredita? Ficou lindo, cheiroso. Fomos dormir. Problema resolvido. Diga comigo assim, todo problema que a gente maqueia, um dia volta. E é assim que a gente faz na nossa casa. É assim que você faz com a sua vida. Todo problema que você maqueia, um dia volta. Não adianta você achar que está escondendo o problema, todos sabem dele. Não adianta você pensar que com um sorriso e você amenizar algo, você está escondendo o problema, porque todos sabem dele. Um dia ele volta. Isso é resposta para nós. Talvez seja resposta para você. Se você vive num ciclo, que as coisas sempre voltam a acontecer ruim, sempre voltam a acontecer errado, mas meu casamento sempre dá problema, mas eu sempre tenho o mesmo problema, o meu emocional nunca desenvolve, pastor, minhas finanças nunca avançam. É porque ao invés de você resolver um problema, você resolveu maquiar o problema. E um dia ele volta. Ele sempre volta. E aí passaram-se alguns dias. Mais uma vez, dormindo, o aquecedor ligou e aquele cheiro maravilhoso inundou o quarto. E mais uma vez eu fiz a pergunta para a Sirlene. Não fiz. Foi você? E naquele dia eu não aguentei. Eu fui e falei com ela, não, pelo amor de Deus, hoje a gente resolve esse negócio. E aí desci, dei um jeito, desentupi aquele negócio, a moda brasileira, arame, mangueira,
bota para dentro do tubo de esgoto e lava daqui, limpa dali, até o negócio ir todo embora. Lavei caixa de gordura, desentupi. Quando eu vi a água descer livremente, eu falei, agora sim. Rapaz, mas agora está resolvido. E isso fazem muitos anos. Meu cunhado morou na mesma casa que nós há alguns anos, depois que nós nos mudamos para cá. E nunca ouvi uma reclamação de que o esgoto vazou mais uma vez. O que é que eu quero dizer com isso? Olha para a tua vida e enxerga o que você precisa mudar e toma uma atitude. Não maqueia o problema. Não maqueia o problema. Tem homens e mulheres que decidem acabar o casamento porque maqueia problema. Porque pensa assim, não deu certo com essa, vai dar certo com a próxima. Não deu certo com esse, vai dar certo com o próximo. Só que não vai dar, porque o problema está em você. Perdão te acusar, mas é uma palavra para te dar um chacoalhão. Tem gente que fala assim, vou trocar de trabalho, porque no próximo trabalho eu vou ganhar mais dinheiro, Daniel. Não vai, porque o problema está na sua dedicação. Estou pregando no lugar certo? Diga amém. Nós precisamos de atitude para mudar. O que eu quero dizer com a história do esgoto? Para a mudança acontecer de verdade na sua casa, na sua vida, você precisa levantar, colocar às vezes o pé num negócio que não é muito legal, se sujar, mas resolver o problema. Não deixa para amanhã. Para com esse negócio de querer resolver na segunda-feira. Lá na nossa casa, a gente teve um problema. Assim que o Theo nasceu, a gente entrou em crise de relacionamento. Eu não amava mais ela, ela não me amava mais. Não queria mais ela, ela não me queria mais. Tava dois amigos vivendo na mesma casa. E o pior, nem dividindo aluguel, porque era eu que pagava. E a gente ficou empurrando isso muito tempo. E o casamento uma droga. Os meninos sofrendo. O casamento uma maravilha. Dois em casa que nem gostava de se olhar. E um dia eu chamei ela e falei assim, vamos sentar na mesa. Falei, agora você vai falar para mim tudo que você quer falar. E a Sirlene, para quem conhece mais profundamente, tem um problema de falar. Ela é mais fechada, mais calada, ela internaliza as coisas. Eu já sou mais prático. Prático para não dizer grosso. Prático para não dizer um cavalo. Falei, fala tudo que você quer falar. Ela soluçou, ela chorou, ela engoliu a palavra, ela veio, mas falou. Falou o que tinha que falar. Foi uns socos na minha barriga, um soco no meu nariz. Ela não deu, mas as palavras deram. Até porque se ela tivesse dado, ela não estaria contando esse testemunho agora. Talvez fazendo uma homenagem póstuma. Eu falei o que eu tinha que falar. Nós falamos o que tinha que falar. E eu falei para ela assim, o dia que eu casei, a gente fez um compromisso. A gente ia ficar junto até o fim. E é nesse compromisso que a gente vai andar. Amor a gente reconstrói. Relacionamento se refaz. Agora a aliança se mantém. O seu sucesso é do tamanho da tua lealdade. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, o teu sucesso é do tamanho da tua lealdade. Pessoas que quebram aliança são desleais. E pessoas desleais não alcançam sucesso algum. Porque são como o Tiago diz, semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, lançada de um lado a outro. De maneira nenhuma esse homem conquistará. Se você tem um problema, é na tua casa que o problema acontece. É com teu filho que tem um problema. Chama o teu filho, senta com ele na mesa, cria coragem e pede perdão. Mas foi ele que errou. Pede perdão para você ver se ele não vai pedir também. Cria coragem.
é com seus pais, senta os pais na mesa e fala assim: pai, mãe, eu errei, mas foram eles que erraram. Pede perdão para você ver se não vão pedir perdão também. Cria coragem e resolve o problema. Aquela amizade, perdeu há muito tempo. Ninguém nem sabe mais quem foi que errou. Chama, conserta, resolve. Você precisa de atitude para mudar. Aí a gente fica assim: não, vamos levando, vamos empurrando, vamos indo, não, vamos indo, uma hora vai dar certo, não, uma hora as coisas se alinham. Não vai se alinhar. Não vai se alinhar. Enquanto você não for leal com você mesmo e se colocar de pé como um homem de verdade, como uma mulher de verdade, e tomar uma atitude para mudar. Amém? Não deixa para amanhã. Chega em casa hoje, termina o culto aqui, pega o telefone, liga para a pessoa que você precisa se consertar e fala assim: olha, te amo em Cristo Jesus. Mas fala. Estou pregando para você não, cara, fica em paz. Eu estou olhando para todos. Na verdade, por causa da luz aqui, fica meio difícil de ver o rosto de cada um. Então fica em paz. Não estou olhando diretamente para você. Liga para a pessoa. Chama o pai, chama a mãe, chama os filhos, chama os primos. Existem famílias que não se falam, não se veem. Existem famílias que cada um está numa ponta, ninguém nem sabe se está vivo ou se está morto. Chama, conserta. Porque Deus, Ele te chamou para andar em unidade, não em separação. Mais uma vez, olha para o teu irmão e fala assim: o teu sucesso é do tamanho da tua lealdade. Sabe o que acontece, Karine, minha amiga? Nós vivemos no século 21 e a cultura desse século é que é mais fácil comprar algo novo do que consertar o que era velho. Nós vivemos num país extremamente capitalista, que é mais fácil comprar algo novo do que consertar o velho. Não é verdade? Se o teu telefone quebra, eu não sei nem onde leva para consertar. Se ele quebrar a tela, você até leva no seguro, mas se ele parar de funcionar, você vai lá, se for da Apple, você vai lá, eles vão te dar um novo. Ele nem conserta aquele velho. Se o teu carro estragar o motor, para os que são mecânicos, se o teu carro estraga o motor, você vai na oficina, aqui nos Estados Unidos eles vão botar outro motor, porque aquele não compensa consertar. A gente vive numa cultura que é mais fácil jogar fora, comprar novo, do que consertar o que está quebrado. Só que a cultura de Deus, ela pega o quebrado, conserta e devolve novo. Deus, Ele quer pegar você quebrado, consertar você e te devolver novo. Deus, Ele quer pegar o teu casamento quebrado, consertar o teu casamento e te entregar novo. Deus quer pegar a sua família quebrada, consertar a sua família e te entregar ela nova. Não que você vai pegar e vai sair e vai para outro lugar, porque quando você pega e vai para o próximo casamento, você vai quebrar ele também, porque você está carregando os mesmos erros, não os mesmos acertos. A gente é pastor e faz gabinete, e a gente vê cada história que assusta, arrepia o cabelo da gente. Porque a gente vai trabalhar com casais que o marido tinha uma amante, resolve largar a mulher e casar com a amante. E aí passa-se alguns anos e a mesma coisa acontece, ele arruma outra amante, larga a amante e casa com a outra amante. E assim vai indo, porque os erros nós carregamos e os acertos nós esquecemos. Então, conserta o problema. Não muda. Não muda para tentar esconder ele. Muda para parar o problema. Tem atitude para mudar o problema. Tem atitude para consertar a causa, não o efeito. Se você for para o hospital numa emergência com um sangramento, você fez um corte e está sangrando, o médico ele não costura o corte. Ele primeiro precisa estancar o sangramento, porque se ele costurar o corte, aquele sangue saindo por baixo da pele, é uma hemorragia, aquilo vai infeccionar, aquilo vai te matar.
Então para de suturar hemorragias e começa a estancar sangramentos. E eu vou deixar uma aplicação prática para a gente encerrar o culto. Eu vou pregar mais uns 5 minutos. Primeiro, reconheça o problema. Olha para o teu irmão e fala assim: reconheça o problema. Existe um problema. Essa parte não precisa falar, mas existe um problema. Existe um. Um gera vários. Um gera vários. Reconheça esse um. Reconheça a raiz do problema. Não é porque ninguém fala sobre o problema que ele não existe. Deixa eu falar uma coisa para você com muito amor. Olha, você pode pensar que está todo mundo alheio à sua vida, não está. Você pode pensar que consegue esconder o problema de todo mundo, não consegue. Todo mundo sabe aonde você erra, todo mundo sabe o seu defeito, todo mundo sabe o seu erro. É só você mesmo que fica escondendo de você mesmo. Então reconheça o problema. Fala assim: eu errei aqui e eu preciso consertar aqui. Esse é o meu problema e eu preciso consertar esse problema. Para de esconder o problema de você mesmo. Segunda aplicação prática para você: decida pela mudança. A mudança ela é um processo que começa com uma atitude. Tem que querer. Tem que querer. Se fazer de coitado não muda nada. Você se colocar no seu cantinho, se fazer de dodói e falar assim: oh, ninguém me ama, ninguém me quer, não muda nada. Você se colocar no cantinho e falar assim: nossa, olha o que fizeram comigo, não muda nada. Não resolve o problema. Não resolve. De maneira nenhuma. Sabe o menino, a criança, quando ela começa a fazer dodói para você briga com ela, a primeira atitude dela é chorar, se colocar debaixo de uma cadeira. Esse é o Hector. O Hector, agora ele melhorou com esse negócio, depois de muito educação. O nome do cinto lá de casa é educação, se vocês não sabem. Então, quando eu brigava com o Hector, ele fazia algo errado, eu brigava com ele, ele pegava e se enfiava embaixo da cadeira, embaixo da mesa, e ficava lá chorando, em posição fetal e chorando. Sabe por quê? Porque ele queria transferir a culpa do erro dele para você. Ele queria falar assim: olha pai, eu não errei, quem errou foi você que me bateu, que brigou comigo, é você que está errado, olha o que você fez. Só que a culpa é dele porque ele errou e te obrigou a brigar com ele. Eu sou filho e eu já fiz a mesma coisa, não fiz, pai? Obrigado. Quando nós somos dodói, meninos imaturos, nós transferimos a culpa dos erros para os outros. Não se faça de coitado. Fala assim: eu errei e eu sou homem e mulher o suficiente para consertar. Então decida pela mudança, amém? A terceira coisa: se fortaleça em Deus, porque sem a força do Senhor você não vai conseguir essa mudança. Sozinho não vai. Sozinho a gente não muda, sozinho a gente permanece igual. Na nossa força não dá. Jesus deixa sempre isso bem claro. Na nossa força, no nosso esforço, a gente não resolve nada. A gente falou na última reunião agora do Homem ao Máximo sobre Pedro. Pedro, ele foi lá, teve uma revelação linda acerca de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala assim: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí Jesus vai lá e fala para ele: Pedro, parabéns, rapaz, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas verdadeiramente foi o Espírito Santo que te trouxe isso. Pedro, quando foi movido pelo Espírito Santo, teve uma revelação linda. E aí mais um pouquinho à frente, Jesus fala assim: eu vou ser levado à morte, vou ser colocado na cruz. E aí Pedro deixa o Espírito Santo de lado e fala assim: agora na minha força, de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, porque agora você está falando na tua força. Então faça na força do Senhor, movido pelo Espírito Santo, porque é dele que provém a verdadeira revelação. Amém? E para a gente fechar, olha para o teu irmão como um profeta, aponta o dedo para ele assim. Você vai falar forte, você vai falar duro, e você vai falar assim: ó, comece hoje. Hoje. Se você deixar para segunda-feira, nunca vai chegar. Fica de pé no teu lugar, eu queria orar com você.
Não caia na cilada da segunda-feira. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.